Já imaginou encontrar uma montanha de basalto e, em vez de contorná-la, alguém decidir esculpir um templo inteiro a partir dela, de cima para baixo, transformando a rocha viva em uma obra monumental? Parece impossível, mas essa é a história real do Templo de Kailasa, a joia do complexo de Ellora Caves. Na Índia, hoje, eu vou te levar numa jornada para desvendar esse lugar fascinante. Vamos explorar a lenda por trás de sua criação, a audácia da sua arquitetura e o impacto que ele causa até hoje. E no final, quero saber a sua opinião. Então, prepare-se, porque a pergunta que nos guiará é: por que e como alguém, no século VIII, ousou esculpir um templo inteiro de uma única rocha? E o que essa obra colossal significava naquela época e o que ela nos diz hoje? Tudo começou por volta dos anos de 756 a 773 d.C. O rei Krishna I, da dinastia Rashtrakuta, encomendou uma obra que não fosse apenas uma demonstração de poder, mas uma representação do cosmos. O templo deveria evocar o Monte Kailash, a montanha sagrada e mítica morada do deus Shiva. A ideia era trazer o divino para a terra, literalmente, esculpindo-o na própria terra. Quando você chega em Ellora e se depara com o Templo 16, que é o Kailasa, a primeira coisa que impressiona é a escala. Você vê um corte gigantesco na encosta da colina. 3 trincheiras imensas foram escavadas para isolar um bloco de rocha colossal, que então seria transformado no templo. Essa engenharia reversa continua a intrigar especialistas até hoje. A abordagem foi totalmente incomum para a arquitetura indiana da época. Em vez de construir de baixo para cima, empilhando pedras, os artesãos fizeram o oposto. Eles começaram pelo topo, escavando verticalmente para liberar o que se tornaria o teto do santuário principal. Só depois, eles desceram, esculpindo as paredes, as colunas e os detalhes, removendo a rocha ao redor do bloco central. Tente imaginar o som de centenas, talvez milhares, de cinzéis batendo no basalto escuro, o barulho das ferramentas, o suor dos escultores, pedreiros e artesãos, todos trabalhando em um ritmo que hoje parece sobre-humano. A lógica era arriscadíssima. Qualquer erro era definitivo. Não dava para colar um pedaço de rocha de volta. Uma falha poderia comprometer toda a estrutura. Por isso, o planejamento tinha que ser perfeito. Desse único bloco de pedra, eles libertaram um templo completo, com um salão principal de colunas, vários pavilhões, esculturas detalhadas e corredores complexos. Nada foi trazido de fora. Tudo emergiu da própria montanha. Ao se aproximar, você vê 2 elefantes de pedra gigantescos na base, como se estivessem sustentando todo o complexo. Eles não estão ali por acaso. Simbolizam o poder e a estabilidade do universo. Ao entrar, você encontra um grande salão com o Linga, o símbolo sagrado de Shiva, e em frente, a estátua do touro Nandi, seu fiel guardião. As paredes são galerias de arte a céu aberto. Esculturas narram os grandes mitos do hinduísmo, como a famosa cena em que o demônio Ravana tenta erguer o Monte Kailash, mas Shiva, com a simples pressão do seu pé, o mantém no lugar. A escolha desse projeto não era apenas artística. Era uma declaração política e cultural. Construir um templo assim era dizer: vejam o nosso poder, a nossa fé e a nossa sofisticação. Pesquisadores apontam que a arquitetura se inspira no estilo dos reinos do sul da Índia, que os Rashtrakutas haviam conquistado. Era uma forma de absorver e superar as tradições dos seus rivais, mostrando sua supremacia. Vamos falar de números para entender a grandiosidade. Estima-se que cerca de 200 a 400 mil toneladas de rocha foram removidas para dar forma ao templo. Lembre-se, o trabalho não foi transportar blocos, mas sim retirar a pedra ao redor para revelar a estrutura. Isso exige uma visão tridimensional, um planejamento impecável e uma precisão cirúrgica. E, claro, muito tempo. Embora a parte principal tenha sido escavada em cerca de 20 anos, sob o reinado de Krishna, acredita-se que os acabamentos e as galerias laterais foram adicionados por gerações seguintes, num trabalho que durou mais de um século. Agora, tente se imaginar lá dentro. Você está de pé no chão de pedra escura, que um dia foi o topo de uma montanha. Ao seu redor, colunas maciças
que parecem sustentar o céu. Você olha para cima e vê a torre principal, com cerca de 30 metros de altura, tudo parte da mesma rocha. A luz do sol entra por aberturas estratégicas, criando um jogo de luz e sombras que transforma o ambiente. Não é só um lugar de culto, é uma experiência imersiva, projetada para inspirar admiração e conectar o humano ao divino. Cada nicho, cada relevo, cada curva foi pensada para contar uma história e reforçar a ordem cósmica. O próprio nome, Kailasa, é um símbolo poderoso. Ao trazer o Monte Kailash para o seu reino, o rei não estava apenas construindo um templo, mas criando um Axis Mundi, um eixo do mundo, um microcosmo do universo em pedra. Até hoje, uma das grandes perguntas é: como eles conseguiram essa precisão sem a tecnologia moderna? Onde estão as plantas ou os projetos? Como coordenaram tantos escultores trabalhando ao mesmo tempo, em diferentes partes da estrutura, sem cometer erros fatais? Parte da resposta ainda é um mistério, o que só aumenta o fascínio pelo lugar. Mas há outro aspecto incrível. O Templo de Kailasa não está sozinho. As cavernas de Ellora são um patrimônio mundial da Unesco e abrigam templos e mosteiros budistas, hindus e jainistas, lado a lado. O templo emerge nesse cenário de pluralismo e convivência religiosa, o que o torna ainda mais significativo. É um testemunho da tolerância e da rica tapeçaria cultural da Índia antiga. Contemplar o Templo de Kailasa é refletir sobre a persistência da engenhosidade humana, menos a nossa vontade de eternizar a fé, o poder e a arte. Ele nos mostra como nossas construções revelam quem somos e o que valorizamos. Se você pudesse visitar, o que te chamaria mais atenção? O pátio monumental com os elefantes? A torre imponente? Ou as esculturas que contam histórias milenares? Cada um pode traçar seu próprio caminho nesse lugar mágico. Se essa história te instigou a saber mais, comente aqui embaixo. O que mais te impressiona no Templo de Kailasa? A técnica, a escala ou o simbolismo? Sua opinião é muito importante para mim. E se você gostou desta viagem, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas sobre os marcos mais incríveis da humanidade. No fim das contas, o Templo de Kailasa nos lembra que, quando a fé e a arte se unem à ousadia, é possível transformar uma montanha em um milagre. E nós somos as testemunhas. Obrigado por assistir e até a próxima.